Uma outra situação que o pessoal confunde, né? Quando você vai pela primeira vez na empilhadeira, claro que a regra é quando você vai fazer uma formação, operar uma empilhadeira, você já tem que ter uma noção de direção. Por isso, pré-requisito ser habilitado, né? Já ter dirigir, conduzir um veículo. Carro, Embora ok? não é exigido, não está na norma, mas Não as tá na norma. empresas. Mas as empresas exigem por quê? No artigo 144 do Código de Trânsito, lá diz que as máquinas industriais, tratores, veículos automotores de transporte de carga, é necessário CNH se o condutor operar essa máquina em via pública. Então é necessário CNH. Tá? Agora sim, o que eu queria dizer é o seguinte: quando você vai partir para um curso de operação de empilhadeira, você já tem que ter uma noção, né, de condução, direção, controle de pedais, porque a empilhadeira é um veículo automotor, de movimentação de cargas. Então, quando você vai pela primeira vez na empilhadeira, você acha que está no carro. E qual que é a diferença do carro para a empilhadeira? Claro, a empilhadeira é movimentação de cargas. Porém, a diferença entre uma empilhadeira e o carro é que as rodas de direção estão Atrás, na traseira. na traseira da empilhadeira, né? Justamente. Então, E no carro é na dianteira. justamente. E quando você vai pela primeira vez na empilhadeira, o que a gente entende? A empilhadeira, ela faz um giro de 360 graus no lugar. No próprio eixo. No próprio eixo, ela gira sobre o próprio eixo. Então você consegue fazer um Como se 360. fosse um compasso. Justamente, eu uso sempre esse exemplo do compasso. Quando você vai fazer um giro, então você põe o grafite, a ponta seca, você faz um 360. Então o seu dedão seria a roda traseira, A dianteira. a dianteira, o seu dedão. O meu dedão é a dianteira. Ah, tá. Então o outro é a traseira. É a então o que traseira. vai ficar fixo é a dianteira e a Ela traseira faz o que giro gira. no lugar. Então você gira com a empilhadeira. A empilhadeira é uma máquina que ela é construída para nós trabalharmos em espaços reduzidos. Por isso que ela faz o 360 sobre o próprio eixo. Porque você manobra num espaço reduzido. Você está aqui, está de frente para mim, você pode fazer um 180, você já está de frente para o outro lado. Então a empilhadeira ela é construída, né, como uma gangorra, e ela é construída para se fazer manobras em espaços reduzidos. Então é esse exemplo que eu uso, como o eixo dianteiro é como um compasso. Aí a confusão é o seguinte: quando você vai fazer uma curva, né, com o carro, você vai fazer uma curva, você abre para fazer essa curva ou você fecha? Abre. Com a empilhadeira já é diferente. Você tem que vir, por exemplo, você está nesse ponto, você vai entrar aqui, então o carro você abre para fazer a curva. A empilhadeira você joga o eixo dianteiro, que seria a ponta seca do grafite, e a traseira ela abre para a curva. E aí você já está pronto para ir na direção que você escolheu. Agora, o que eu tenho que estar atento é o raio de giro da máquina. Porque pode ser menor o espaço Justamente, que você então eu tá, tenho né? que ver a distância. O que eu tenho que me preocupar quando eu vou fazer um giro é jogar o ponto, o eixo dianteiro, que é o ponto onde eu vou virar, eu fecho, porque a minha preocupação é a traseira, porque a empilhadeira ela faz o giro pela traseira. Então se eu abrir a curva, dependendo da distância de uma parede, uma estrutura, um porta-pallet de carga, se eu abrir a curva, quanto mais eu abrir a curva, maior vai ser o raio de giro. Então, assim, só para ver se eu entendi. Então, se eu for fazer a curva com a empilhadeira e eu tiver um ponto, eu vou deixar a minha roda dianteira fixo neste ponto, mais próximo do ponto. Você tem que entender o seguinte: Eu tenho um pilar, aí nesse caso... Quando o giro for para a esquerda, você vai jogar o seu eixo esquerdo o mais próximo possível desse ponto onde você vai entrar, porque a traseira é quem vai girar. E se é para a direita, o meu eixo direito é o que vai ficar no ponto. Eu tenho que me aproximar o mais próximo possível, porque quanto mais próximo eu tiver do ponto onde eu vou entrar, menor é o raio de giro. Sim. Agora, se eu me afastar, maior é o raio de giro, por causa da abertura da traseira da empilhadeira. É um outro ponto onde os alunos também se confundem. No início. Depois acaba acostumando. Depois, por isso que eu sempre passo uns exercícios de fixação. Por exemplo, a gente coloca os cones para fazer o 8, por exemplo.
porque você faz um giro para a esquerda, depois você faz um giro para a direita, tanto o exercício de frente quanto de ré, né, fazendo esse 8, que é para eu ensino, né, eu fixo esse ponto para o aluno aprender a conhecer o ponto de referência. É um ponto de referência quando você vai fazer uma curva, né, que tem essa confusão também.